essa contratação vai parar o aeroporto e elevar e muito o nível do time. Thiago Almada é pedido no Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de jogador do Mengão sendo vendido para o Atlético Mineiro a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Vou falar da apresentação de Vitão e do primeiro serviço da imprensa em 2026. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Vitão. Isso porque o Internacional hoje, de forma oficial, sacramentou a saída do zagueiro para o Flamengo. Vale lembrar que esse era o último ano de contrato entre o Inter e o Vitão. O Inter escolheu vender o jogador, tinha até uma opção de vendê-lo para o Cruzeiro e hoje, oficialmente, publicou aí nas redes sociais agradecendo ao jogador e comunicando à torcida que o Vitão não faz mais parte do elenco colorado. E daí o Flamengo já marcou a apresentação oficial do Vitão para a próxima sexta-feira. Então, na tarde de sexta-feira, José Botto vai dar uma entrevista, vai falar sobre as atualizações do Flamengo nesta janela de transferência e o Vitão será oficialmente apresentado como primeiro reforço da temporada 2026. Saindo agora de Vitão e indo para Carlinhos, isso porque o jogador que foi emprestado pelo Flamengo ao Remo também foi anunciado na tarde de hoje oficialmente como reforço do Leão de Belém, né? O Remo, que vai disputar esse ano a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, anunciou oficialmente a contratação de Carlinhos, que foi para a equipe por empréstimo. Lembrando que apesar do Carlinhos ter sido emprestado, ele não veste mais a camisa do Flamengo, isso porque o contrato dele termina no final desse ano. Então o contrato termina, automaticamente termina também o empréstimo lá com o Remo, daí o Remo assume o jogador ou negocia o jogador com algum outro time. A partir do dia 31 de dezembro ele não tem mais contrato com o Flamengo e estaria livre para fechar com qualquer outra equipe. Vamos mudar o assunto, falar agora sobre Matheus Cunha, goleiro que era do Flamengo até o final do ano passado e se transferiu para o Cruzeiro. Infelizmente sofreu entorse no joelho e vai precisar de uma intervenção cirúrgica no menisco. O Cruzeiro informou que ainda essa semana o jogador vai passar por essa cirurgia e realmente é uma notícia muito triste. A gente não torce para que ninguém se machuque, para que ninguém se lesione, para que ninguém tenha que, por exemplo, fazer uma cirurgia, e eu desejo aqui ao Matheus Cunha uma pronta recuperação, que se recupere o mais rápido possível. Vamos continuar em Belo Horizonte, saindo do Cruzeiro, vamos para o Atlético Mineiro. Isso porque o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação de Vitor Hugo. Flazoeiro, mas o Vitor Hugo não está no Santos? Sim, porém ele é jogador do Flamengo. Ele está emprestado ao Santos até o meio do ano e o Santos ele tem uma prioridade na compra. Se o Atlético Mineiro fizer uma proposta, o Flamengo pega essa proposta e leva lá para o Santos. E pergunta, Santos, você vai querer comprar? Não. Se o Santos não quiser comprar, o Flamengo pode vender ele ao Atlético Mineiro. Acredito que tenha que pagar ali uma taxa de vitrine ao Santos, porém foi o técnico Jorge Sampaoli quem pediu a contratação do jogador. Como vocês sabem, o Jorge Sampaoli é um técnico muito insistente. Quando ele trabalhava no Flamengo, nos outros clubes o qual ele trabalhou no Brasil, era sempre o mesmo modus operandi. Ele fica insistindo, até que o jogador seja comprado. Então, se ele manter aí essa maneira dele lidar com o dia a dia, pode ser que a gente veja aí o Vitor Hugo jogando no Atlético Mineiro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre um colombiano que aparece aí na mira do Flamengo, jogador do América de Cali. A informação trazida pela Raíssa Simplício pegou todo mundo de surpresa a possibilidade do Flamengo contratar esse jogador colombiano. Ele chegaria no Flamengo para integrar a equipe sub-20. Apesar de lá no América de Cali ele jogar na equipe titular, o Flamengo compraria ele, traria para jogar na equipe sub-20 e depois promoveria ele à equipe profissional. Estou falando de Sebastián Romero, do América de Cali. Ele tem 20 anos, a princípio chegaria para o sub-20, mesmo atuando no profissional do América de Cali. Mais ou menos aquele movimento que o Flamengo fez na época do Mateuzinho, que o Mateuzinho foi um dos principais jogadores do Londrina na subida da Série B, da Série C para a Série B.
jogou muita bola e ele veio para o Flamengo, jogou na base do Flamengo e aí depois ele foi promovido ao profissional. Outros jogadores também, eu lembro bem do Mateuzinho, que eu lembro que o Mateuzinho era titular no Londrina, veio para o Flamengo, pro Sub-20, jogou no Sub-20 e depois ele foi profissional do Mengão. Então é o mesmo movimento que o Flamengo pretende fazer com o Sebastian, traz do América de Cali, coloca no Sub-20, deixa ele maturar um pouco mais, depois que ele tiver adaptado, tiver bem, tiver confortável, o Flamengo promove e traz ele para a equipe profissional. Tomara que dê certo, é sempre bom a gente ter reforços. E por falar em reforços, gente, essa informação que saiu hoje do Thiago Almada, assim, eu não imaginava que iria sair. E eu sei, pessoal, que às vezes, eu leio os comentários aqui, as pessoas que dizem, só especulação, só especulação, só especulação. Gente, isso é mercado da bola. Então, assim, sempre tem novas notícias, nós estamos sempre de plantão para poder manter vocês bem informados, para poder manter vocês ligados em tudo que está acontecendo. Então, as coisas vão acontecendo, óbvio, que eu procuro ver se é verdade ou se é mentira, mas eu sempre trago para vocês aqui, sempre com muita responsabilidade, sempre querendo te informar, sempre querendo deixar você ligado em tudo. Eu sei que às vezes você torcedor rubro-negro, quer que a negociação se concretize, quer que o negócio feche. Eu também quero, mas nem sempre é possível que a negociação se concretize ou que o negócio feche. Infelizmente, às vezes não é como a gente quer que aconteça. Mas a minha função aqui é manter você bem informado. Por isso, às vezes eu vejo alguém reclamando e fico até chateado. Falo, poxa, a pessoa acha que a gente está aqui brincando. E a gente não está brincando, a gente leva as coisas muito a sério, a gente leva o canal muito a sério. As negociações vão acontecendo e na medida que elas vão acontecendo, eu vou informando vocês. Quando contratar, gente, eu vou ser o primeiro a vir aqui, independente de onde eu estiver. Vocês já viram, eu já fiz live da rua, fiz live de qualquer lugar, eu faço live. Eu paro, eu abro uma live na hora só para manter você ligado em tudo, beleza? Então, quero falar com vocês sobre isso. Mas falar sobre o Thiago Almada, porque o negócio é o seguinte. O Grêmio procurou o Atlético de Madrid para fazer uma proposta pelo Thiago Almada. Pediu ali que o Atlético emprestasse o Thiago Almada. O Atlético de Madrid rejeitou e disse assim, ó, eu só aceito negociar o Thiago Almada em definitivo. 20 milhões de euros por 50% do passe do jogador. O Grêmio declinou na proposta e ficou claro para o mercado inteiro que o Atlético de Madrid quer negociar o Thiago Almada, que o Atlético de Madrid está disposto a vender o Thiago Almada. E aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, com o Thiago Almada colocado no mercado, com o Thiago Almada à disposição do mercado, se você fosse o Boto, você faria uma proposta pelo argentino? Você acha que vale o Flamengo pegar 20 milhões de euros e pagar ao Atlético de Madrid pelo jogador que é considerado na Argentina um novo Lionel Messi? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu vou dar a minha aqui porque, cara, eu acho o Thiago Almada um jogadoraço. Eu fui naquele jogo Brasil e Argentina, que o Brasil perdeu de 4-1, jogo no Monumental de Nunes. Cara, ele pegou a bola, botou debaixo do braço e jogou muita bola. Levando em consideração que o Almada tem 20 anos e levando em consideração que o 21 ou 22 anos o Almada tem, e levando em consideração que o Arrascaeta já tem 30 anos, eu contrataria o Almada. Sem medo de ser feliz. Eu contrataria o Thiago Almada na hora. E iria fazendo um trabalho com ele, iria maturando ele, iria revezando ele com a Arrascaeta naquele meio campo. Cara, é um jogador para o Flamengo ter aí um contrato longo, é um jogador com muita qualidade. Eu ia lá e convenceria ele a vir jogar no futebol brasileiro e, cara, apresentaria um projeto longo para ele. Mas eu queria saber de você. O que você acha que o Flamengo deve fazer? Contrata ou não o Thiago Almada? Coloca, por favor, nos comentários.